Abram a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 26, até o versículo 39. Evangelho de Lucas, no capítulo 8, versículo 26. Assim diz a palavra de Deus. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está de fronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios e não andava vestido, nem habitava qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Porque tinha ordenado aos espíritos imundos que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava, e guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: Qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. E rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. E andava ali, pastando no monte, uma vara de muitos porcos, e rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles, e concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. E aqueles que os guardavam, vendo o que aconteceram, fugiram, e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E saíram a ver o que tinha acontecido, e viram ter com Jesus. Acharam então um homem, de quem havia saído os demônios, vestido em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. E os que tinham visto, contaram-lhe também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos Gadarenos, ao redor, lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando eles no barco, voltou. E aquele homem de quem havia saído os demônios, rogou-lhe que os deixasse estar com ele. Mas Jesus os despediu, dizendo: Torna para a tua casa, e conta com grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade, com grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Que o Espírito de Deus digne-se abençoar a leitura da sua santa e bendita palavra e nos dar um recado poderoso para as nossas vidas, todos nós, em nome do Senhor Jesus. Todos digam amém? Amém. Glória a Deus. 3 dos evangelhos contam esse episódio, falam deste acontecimento. Alguns narram com detalhes maiores ou menores, mas contam a mesma história. O que eles não contam é a mudança desse homem. O que eles não contam é o depois do que aconteceu com esse homem. Todos nós, quando pregamos, enfatizamos o estado em que ele estava. Mas ele foi tão abençoado. Sobre a vida deste homem houve uma mudança tão poderosa, que quando o Senhor Jesus voltou àquele lugar, a Decápolis, que é uma das 10 ilhas que fazem parte desta região, o Senhor Jesus já era conhecido. Tal foi o impacto da mudança deste homem gadareno. Ele se transformou num abençoado e maravilhoso pregador das maravilhas de Jesus. Eu gostaria aqui de conhecer detalhes desse homem, porque ele é um exemplo daquilo que nós chamamos a coragem para renascer. Não importa quanto nós estamos aprisionados, abatidos, derrotados, importa se temos ou não a capacidade de decidir mudar este status, esse padrão. Muitas pessoas estão assim e não querem mudar.
Não são poucos os que sofrem, os que estão travados e fechados, os que estão dominados por grilhões, mas poucos são os que tomam a decisão de renascer e de mudar. Sabe, nossa decisão sempre é na direção: decidir para viver, para vencer, ou decidir para a perda, para a derrota. Há uma diferença entre a decisão de Adão e Eva e a decisão de Jesus, ambos tentados pelo mesmo maligno. No episódio de Adão e Eva, eles decidiram, mas decidiram errado. Decidiram para a destruição deles e para todos que viriam depois deles. Jesus foi tentado, só que ele decidiu em posição contrária, e pela sua decisão ele decidiu pela vida. Quando tomamos decisão, não existe uma terceira opção. Decidimos pela vida ou decidimos pela morte, pelo sofrimento e pela prisão. Os evangelhos narram esse episódio em que Jesus liberta um homem possesso de demônios. E a descrição sobre esse homem: ouvindo vozes, desejos mortais, vontade dilacerada do seu ser. Alguém poderia dizer: este é um super esquizofrênico. Mas na verdade, se tivesse ele alguma enfermidade, a pior da sua enfermidade é ser tomado por forças espirituais das mais variadas, que muito atormentavam aquele homem. O texto diz que ele não tinha vestidos, vivia em sepulcros, preso em cadeias espirituais, sem identidade, sem nome. Quando lhe perguntam qual é o seu nome, manifestam os demônios e dizem: legiões. É terrível quando alguém pergunta qual é o seu nome, você não pode dizer Paulo. Quando alguém perguntar o seu nome, diga o seu nome. Porque em você está a graça do Altíssimo Poder de Deus, que te dá sustentação e honra. Você tem uma identidade. Que ninguém se manifeste em teu nome e diga: legiões, Exus, todos esses demônios conhecidos por aí. Você tem um nome, tem uma identidade. Mas não só apenas atitudes esquizofrênicas como essa deste homem de Gadareno. Eu tenho visto muitos homens cristãos e muitas mulheres cristãs que estão presas, estão amarradas. Sua vida está fechada, sua casa está em prisão, seu trabalho não flui. Quando você não consegue realizar nem fazer, existem prisões na sua vida. Deus tem preparado você para ser um ser vitorioso. Sobre você não está a decisão e a desgraça de Adão, mas sobre você está o poder do Senhor Jesus, que pela sua decisão te faz livre, poderoso, vitorioso. Glória a Deus. Se os teus projetos estão amarrados, se você olha para a sua família e vê prisões e atitudes, gestos de alguém aprisionado espiritualmente, você precisa da libertação espiritual, mesmo já tendo decidido e conhecido. O endemoniado corre na direção de Jesus. Ele certamente corre na direção de Jesus, mas o espírito que está nele é incompatível com a presença do Senhor. Tanto que o espírito diz que se achava incomodado, desconfortado, pedindo que não fosse incomodado pela presença do Senhor. Não era o homem, era o espírito que está nele. Quando você começa a ter atitudes na direção de Deus, quando você tem a alegria de orar, de levantar as mãos, de louvar a Deus, é um sinal que o teu corpo e no corpo o Espírito de Deus está, e isso te compatibiliza com o Senhor Criador.
Quando você se desconforta, quando você não sente a alegria do louvor, da adoração, quando as suas mãos são travadas na direção do louvor, quando você não sente a alegria de ir à casa de Deus, quando você acha que melhor é estar distante, é porque há sobre você uma força que se desconforta com aquilo que é espiritual. É fácil saber quando estamos bem. Quando estamos bem, temos a alegria de dobrar os joelhos e orar. Temos a alegria de glorificar e bendizer. Quando não estamos bem, quando estamos tomados por forças que não são as de Deus sobre nós, as do Espírito sobre nós, até orar nos incomoda. Fazemos uma oração repetitiva, mecânica, vazia, e não vemos a hora de nos levantar. Fazemos por obrigação, não com a alegria natural de um ser espiritual. Mas o Senhor, naquele dia, mudou a direção deste homem, fez com que ele pudesse renascer. E todo o texto vocês conhecem bem. Jesus então repreende a legião de demônios, trazendo-lhe lucidez e fazendo-o assentar a seus pés, plenamente curado, calmo, quieto, em perfeito juízo, sem tiques nervosos, sem a tempestade que tomava sua alma, seu coração, que habitava na sua alma. A Bíblia conta que, começando dali mesmo, ele vai para a cidade pregar a palavra, dizendo o que o Senhor fizera na sua vida. Quando estamos com Deus, nós nos acalmamos. Esse espírito desesperado não é de Deus na nossa vida. Esse espírito de ansiedade não é de Deus em nossa vida. Mesmo que o cotidiano, mesmo que as situações sejam contrárias, difíceis, o espírito de angústia, de ansiedade não é de Deus em nós. Quando você se ver desesperado, angustiado, quando você olhar para o futuro e se sentir incomodado com ele, quando a paz no teu coração estiver terminada e no lugar estiver ocupando algo que te enfurece, saiba você que está nas mesmas situações do gadareno. Quantas pessoas nós confundimos às vezes no nosso cotidiano com atitudes esquizofrênicas, com atitudes psíquicas totalmente fragilizadas, e a maioria dos seus problemas são espirituais. Quando a graça de Deus opera sobre nós, nós nos assentamos aos pés do Senhor, acalmamos nossa alma e somos abençoados. Você diz, mas eu sou impulsivo, eu tenho um temperamento assim mais violento, mais acelerado, eu tenho atitudes psicológicas mais agressivas. Diz, não. A ministração de Deus sobre você impõe sobre a tua vida um estado de paz, de controle, de domínio. Eu ministro sobre a tua vida essa paz. Espírito de Deus, mova-se sobre esta igreja, Pai, e todo coração enfurecido, atormentado, angustiado, toda a obra, Senhor, que se manifesta na convivência da família, do trabalho, do cotidiano, Pai, que faz desses amados seres perturbados, abatidos, nervosos, irritados, descontrolados. Em nome do Senhor Jesus, eu ministro controle sobre as suas vidas. Eu determino, Senhor, que sobre eles seja derramado uma ação de paz, de controle, de bênção. Espírito de contenda, de divergência no lar, sai para fora. Espírito de divergência, de mal-estar, obra que opera no coração, que dilacera as vidas,
que trazem os palavrões, as ofensas, o descontrole, a irritação, a angústia. Oh, desçam aos abismos, porque lá é o seu lugar. O seu lugar não é nesse corpo abençoado, nesse tabernáculo santo. Ele tem nome. O nome desses amados não é legião, não é demônio nenhum, nenhuma casta, nenhuma obra maligna, mas eles têm nome e são habitação do Espírito de Deus. Sobre vós a ministração da paz, do controle da bênção. Eu expurgo, eu dilacero, jogo para fora deste lugar toda obra de ira, de rancor, de desespero. Quando você não cura isto, você anda em sepulcros, você anda isolado. Nós fomos feitos para andar abençoados em família, em sociedade. Nós fomos feitos para comunhão uns com os outros. Não somos feitos para ficarmos enfiados num quarto, isolados, abatidos, chorando. Isso é homem de gadareno. Libera no teu coração amor, libera no teu coração bem viver, libera paz. Você foi feito assim. Você não foi feito para andar isolado, angustiado, abatido, derrotado. Você não foi feito para andar com porcos, você foi feito para andar com pessoas abençoadas. Tira do teu coração essa aflição, tira do teu coração essa angústia. Abre o teu coração para a felicidade, tira esse rancor, esse mau humor. O espírito de alegria seja derramado sobre o teu espírito, sobre a tua vida. O sorriso volte à tua boca. Pelo Espírito de Deus, eu rebento esses grilhões, essas algemas, essas prisões. Eu te libero para uma vida feliz e abençoada. O cotidiano nos prende. O dia a dia nos afeta. O problema de cada um de nós no caminhar do cotidiano nos enferma. E não são poucos os esquizofrênicos, os doentes mentais, que não são colocados num hospital psiquiátrico, mas vivem como tal. Porque o cotidiano nos derruba, o cotidiano nos leva a essa condição psicológica. A dificuldade, a luta, o dinheiro, o trabalho, os problemas emocionais, pais, filhos, vizinhos, todos nos impõem doenças de ordem psicológica. Alguns de vocês estão cansados. Hoje existe um nome muito moderno que diz: estou estressado, estou esgotado. Quem sabe preciso fazer uma viagem à Europa, ou até Jundiaí, ou a Campinas, quem sabe até a praia, clarejar minha cabeça. Você pode ir à Europa, você pode ir a Jundiaí, a Campinas e a Baixada. Se os demônios que te oprimem e que te prendem não forem postos para fora deste tabernáculo, você vai curtir esse estresse no abismo da infelicidade, no abismo do desgaste, do esgotamento. Porque a sua capacidade psíquica tem limites de suportar. O pior de todos os infernos é o inferno da infelicidade. É o inferno, é a tragédia do mal viver. Você está num lugar abençoado, como uma pessoa abençoada, talvez não te falta dinheiro nenhum, mas você está infeliz. Isso é uma vida nos abismos. Deus quer romper isso.
Para os abismos os porcos, e nem os porquinhos bichinhos, os suínos, merecem tal. Mas os demônios que no abismo vivem, para lá são enviados pela graça, pelo poder de Deus. Mas você foi feito para ser o homem depois. Você foi feito para ser o homem seguinte, o homem que conta as maravilhas, que conta a graça do Pai realizado em si. Você é este homem e esta mulher. O texto continua da palavra de Deus nesses lugares, lá em Decápolis. E você pode encontrar, no livro de Marcos, capítulo 7, 32, o segundo milagre deste lugar. E eu não vou ler para você, porque você já conhece. Jesus é expulso, muito mais tarde volta ao lugar. E ocorre naquele lugar um novo milagre. Está contido em Marcos 7, 32. Trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que pusesse as mãos sobre ele. E Jesus olha para o homem que é surdo e fala com dificuldade, e põe-lhe os dedos nos ouvidos e lhe toca a língua com saliva, ordenando que se abram. E aquele homem lacrado, de ouvidos e boca, fechado com sentidos bloqueados, o Senhor Jesus retira ele do meio da multidão, fora do público, e ele recebe o milagre. O segundo milagre do lugar. O homem gago ouvia com dificuldade. O Senhor tira ele do meio do público para abençoá-lo. Às vezes você precisa sair do meio onde você está, porque Deus precisa te dar um tratamento especial. Eu posso dizer para você, pelo Espírito de Deus, que o mesmo Espírito que tem libertado você, libertará toda a tua casa, todo o teu povo. Mas neste momento Ele tirou você de lá para te tratar pessoalmente, individualmente. E depois que Ele tratar você individualmente, Ele irá tratar todos os que estão com você. Falava com dificuldade, ouvia. Eu diria que estava fechado, como um cofre, lacrado. E o Senhor então chama de lado. Muitas pessoas pediram ao Senhor que fizesse um milagre. E Ele, com a sua saliva, com a ponta do seu dedo, toca no ouvido e diz uma palavra: abre-te. E abriu. Se hoje nós fizermos isso, se a gente pegar a saliva e colocar sobre alguém, vão estranhar, vão dizer: pastor é louco. Um dia Deus, pelo Espírito do Senhor, mandou que assoprasse sobre uma irmã para receber o milagre. E naquele momento eu fiquei constrangido. Disse: Senhor, eu nunca soprei. Foi a primeira vez que tive dificuldade de fazer isso. Ele disse: sopra. Ele disse: Deus, mas eu não sou o Senhor para fazer isso. Ele disse: faça. E aconteceu um fato interessante, porque eu pensei que ia Deus fazendo um milagre naquela pessoa, e quando eu soprei, caiu a igreja inteira. E eu fiquei mais assustado do que as pessoas, porque Deus faz coisas que não entendemos, e o poder não estava no meu sopro, nem na minha vida, mas estava naquilo que Deus faz. E por isso que Ele pega da sua saliva e toca o ouvido e diz: abre-te, Efetá. E o milagre acontece, e diz a palavra de Deus que esse homem saiu alegre e feliz. E o segundo tempo da sua vida foi um tempo diferente desse. A palavra fala que ele era mudo, que ele tinha dificuldades, aliás, fala que ele era gago, fala que ele tinha dificuldades de audição, e fala muito pouco do que ele foi depois. Este homem foi uma bênção, falou como ninguém das maravilhas que Deus fez sobre a sua vida. O seu segundo estado foi muito melhor do que o primeiro que ele viveu. Mas para que ele se tornasse, no segundo tempo da sua vida, uma bênção, foi preciso que a sua boca se abrisse e seus ouvidos também. Deus não quer o primeiro tempo para você, Ele quer o segundo tempo. Mas algumas coisas dependem de você.
Algumas coisas dependem da tua decisão, do querer de você, do aceitar de Deus o sobrenatural. Algumas pessoas têm ouvidos, mas não ouvem. Às vezes recebo alguns pedidos dos meus aconselhamentos. Alguém diz assim: Senhor, pastor, não sei o que eu faço com o meu marido, com a minha mulher. Ele não me ouve. Eu disse: você já dialogou com ele? Já. Mas ele não ouve. Você falou? Falei. Mas ele não escuta. Ouvidos travados, selados, fechados, lacrados como um cofre. Não há condição de diálogo quando você não aprende a ouvir. Não há condição de concórdia quando você não aprende a ouvir. Você não se libera, não é abençoado quando você não consegue ouvir. Alguns de vocês precisam mais de ouvir do que falar, mas você fala muito e ouve nada. Nós precisamos ouvir para que a palavra entre no nosso coração. Se você apenas ouvir, e essa palavra não for no profundo da tua alma, no profundo do teu ser, ela não muda a tua vida. Para haver mudança é preciso que vá a alma. Você pode sentar horas e horas de aconselhamento com alguém. Se ela não deixar essa palavra ir ao profundo da sua vida, ela não muda. Tem muitos crentes depressivos, nervosos, irritados, abatidos, presos, incapazes de sair da prisão, porque gostam da igreja, amam o pastor, se alegram com todas as coisas que estão aqui, mas a palavra não tem profundidade na sua alma, no seu coração, no seu ser, no seu entendimento. Recita o Salmo 23, recita o Salmo 91, mas nenhum deles age na profundidade da alma. São seres intocáveis. Conheço muitos irmãos que não mudaram, apenas fazem parte da igreja, continuam as mesmas pessoas de antes. São incapazes de se humilhar, são incapazes de ouvir, abrir o coração. Quando você não ouve, você fica preso, porque não há sobre você uma palavra de mudança. A autoridade da palavra não ocorre na sua vida, não é produzido nada poderoso em você, porque não passa do teu tímpano. Essa palavra tem que ir à tua alma, tocar no profundo, as divisas da tua alma, tem que te ferir lá no fundo mesmo. Não adianta eu mexer com as emoções de vocês. Eu quero que essa palavra aprofunde no teu coração. No ouvido, abre-te. Ouça a palavra de Deus mais. Abre o teu ouvido. Oh Deus, abre os ouvidos aqui. Abra os ouvidos para ouvir as pessoas que você ama. Mulheres, ouçam mais seus maridos. Maridos, ouçam suas mulheres. Pais, ouçam seus filhos. Sente-se para ouvir. Filhos, ouçam o papai e a mamãe. Amados, ouçam a Deus. Ele cochicha no teu ouvido as bênçãos que tem para você. E o milagre ocorreu sobre a boca do homem também. Ele gaguejava. Eu não sei fazer uma imitação, e nem gosto de fazer, porque a enfermidade não se imita. Quando você imita um doente, a doença vem para você.
porque é maldição. Eu, quando eu ligo a televisão, eu vejo o pessoal imitando paralítico, contando piadas sobre gagos, cegos. Eu fico preocupado, porque a maldição da enfermidade vem sobre aqueles que fazem pilhérias sobre a enfermidade do outro. Mas quando o Senhor toca com a sua saliva a boca, o homem começa a falar, e falar, e falar. Muitos de vocês têm boca, mas não falam. A tua boca lembra de todos os palavrões. Aliás, ela exprime, ela imprime, porque ela fala daquilo que tem o teu coração. Passa pela tua boca piadas, passa pela tua boca maldições, mas não passa pela tua boca bênçãos. Algumas bocas não dizem mais eu te amo. Algumas bocas não dizem mais eu gosto de você. Algumas bocas não se abrem e diz glória a Deus, aleluia. Algumas bocas não aprenderam a fazer isso. Oh Espírito de Deus, nós tocamos com a tua saliva santa estas bocas, para que elas se abram na direção da bênção, na direção da unção, e essas bocas abrirão para abençoar, para dizer do seu amor, para ter palavras de carinho, para ter palavras de zelo, de consolação. Oh Deus, para isso nossa boca é dada, para imprimir as palavras da consolação santa sobre as vidas que estão conosco. Abra a tua boca com teus filhos. Sente com os teus filhos, ouça um pouco, e depois fale, diga às crianças, eu amo, o papai ama você, a mamãe ama você, abrace-os, toque-os, ouça-os e fale com eles. Abençoe o seu irmão com a sua boca, diga como você está bem, Deus te abençoe. Ouça um pouquinho, deixe ele falar, depois abençoe com a tua boca. Este é um milagre que aconteceu. Queridos, não há cotidiano, não há lutas na vida que possa te impor sofrimentos. Esses dias eu ouvi a história do Guga, nosso tenista, e eles explicavam por que o Guga passa um momento tão terrível da vida e não consegue ganhar mais de ninguém. E a pessoa contava que o irmãozinho mais novo do Guga é excepcional e tem uma doença degenerativa e agora ele está caminhando para um estágio final. E o desespero do Guga, com todo o dinheiro que ele tem disponível, é olhar o irmão definhando, sem nenhuma possibilidade de ajudá-lo. E agora, neste ano, o irmão mais velho de Guga, com saúde, casou-se, e ele esperava receber os filhos, e nasceram 2 gêmeos. E o mesmo diagnóstico excepcional do irmão que está morrendo, é o mesmo diagnóstico das 2 crianças que vieram ao mundo. 2 novas crianças com a mesma doença degenerativa. O cotidiano, não há físico que suporta isso, não há vontade de vencer que suporta isso, não há motivação que é dada a alguém para superar estas coisas, e nós temos flagelos para contar. Nesses próximos dias, uma Efigênia estava dizendo de uma serva de Deus que vai ser trazida aqui, quem sabe na quarta-feira, para nós abençoarmos sua vida. A perda de uma filha querida de 19 anos. Que dor! Hoje eu assistia na televisão um homem chorando porque tinha pedido uma perna. E ele buscava de alguém que pudesse lhe dar um aparelho para colocar na perna. E quando trouxeram o aparelho, trouxeram outro que não tinha nenhuma. Havia perdido as 2 pernas. Ainda comentava com a pastora isso, dizia, ele reclama que perdeu uma, está diante de alguém que perdeu as 2.
Queridos, o cotidiano nosso não é fácil. As lutas todos nós temos histórias amargas para contar. A diferença nossa é que esse espírito de amargura, essas legiões de problemas, não nos leva para o abismo, porque o Senhor tem poder para ministrar sobre nós a capacidade de administrar e resolver tudo isso. Você tem caído, você está preso, você está amarrado por dificuldades da vida, pois esses problemas não são suficientes para derrubar um homem de Deus, uma mulher de Deus. Se você tem sido abalado, essas palminhas aí para mim tá ótimo, agora para Jesus tá muito, muito ruim. Quando você bateu palma, bate palma glorificando a Deus. Se vocês baterem palma para mim, daí o CD, eu vou botar minha fotografia lá para vocês. Quando você bater palma, bata palma forte, com mãos levantadas e com glorificação a Deus. Você precisa aprender a conviver com lucros e perdas. Você tem que aprender com as perdas. Não desesperar, não desanimar. Servo de Deus não é aquele que tem cara. É aquele que aprende a ser abençoado apesar das lutas. Ontem eu pregava aqui um texto da palavra de Deus que tem lá no livro de Reis falando sobre o profeta Eliseu. E havia lá uns homens, e ele vai lá pegar alguns vegetais, e quando ele prepara a panelada, o cozido lá, o cozinhado, como diz o texto, alguém gritou, diz, olha, tem morte na panela. Porque ele havia pego algumas ervas venenosas, ervas silvestres, que continham veneno. Então aquele cozinhado que ele ia oferecer para as pessoas era um cozinhado que os levaria a morrer. Mas da mesma forma que gritaram, morte na panela, ele diz, manda farinha. E as pessoas puseram farinha na panela, e farinha com veneno, sabe, pode comer, é bênção de Deus. Eu queria dizer para você, se há morte na tua panela, farinha nela. Se você teve perdas essa semana, farinha nas perdas. Você teve lutas esta semana, farinha nas lutas. Vamos ver se hoje é melhor que ontem. Esse grupo de cá grita bem forte, farinha nela. Mas eu quero só ver. Problemas na família. Farinha nela. Ah, ficou bom. Problema com os filhos. Farinha nela. Agora vamos mudar esse lado aqui, vamos ver se esse lado é mais forte. Problema de dinheiro. Farinha nela. Glória a Deus. Problemas sentimentais. Farinha nela. Colocou farinha, resolveu, mudou. Não fique preso nas perdas. Não fique preso nas perdas. A perda serve para você se motivar a virar. Ontem o irmão lá, não me lembro o teu nome, querido, ele disse assim, pastor, eu quero aprender a cantar um hino aqui, porque vou cantar um hino. Eu disse, por que você vai cantar um hino? Porque eu estava desempregado e disse a Deus, se o Senhor me der um emprego, eu vou cantar um hino nessa igreja. Glória a Deus. Ele já está ensaiando o hino? Quando que vai cantar, servo de Deus? Domingo. E nós vamos dizer amém. Amém.
O desemprego não foi feito para te destruir. As dificuldades financeiras não foram feitas para você desanimar. As lutas da vida não foram feitas para te derrotar. Farinha nela. Deus operou o milagre na vida daquele doente mental endemoniado e o fez um pregador. Deus operou o milagre do gago e do surdo e ele se fez um pregador. O veneno da panela foi tirado com a farinha e todos puderam comer. Você está indo ao abismo por quê? Por que você está dizendo assim, Deus me manda para os porcos? Deus quer o segundo tempo da tua vida, e o segundo tempo da tua vida é bênção, é vitória, é glória. Diga a bênção de Deus. Está sobre a minha vida. Pega a saliva aí no dedo aí. Põe no ouvido. Diga, abre-te. Abre-te. Agora pega a saliva aí com o dedo aí. Põe na boca. Diga assim, boca, fala. Fala bênção. Não vai falar piada, nem palavrões. Vai falar bênção de Deus. Já que você está com a saliva na mão, abençoa o irmão que está do teu lado aí. Isso é. Aproveita a bênção da tua boca, põe a mão sobre ele e diz, eu profetizo. Está fraco, eu profetizo. O milagre na sua vida. Os teus ouvidos estejam abertos. E a tua boca fale. E o veneno da tua panela, farinha nela. Levante as mãos para os céus. Deus amado, nós te agradecemos por esta palavra poderosa que fluiu, Senhor, pelo teu servo, pelo instrumento do teu servo, pela boca do teu servo, e nós, em nome do Senhor Jesus, ouvimos e recebemos e introduzimos no mais profundo da nossa alma para a mudança da nossa vida. E agora, Senhor, nos elevamos para o segundo tempo. Depois deste milagre, nós saímos para a bênção da vida, para a felicidade da vida. Não aceitamos viver isolados, abatidos, derrotados, destruídos, mas nós, Senhor, queremos o melhor, a bênção, a felicidade, a unção, a graça, a alegria, o poder, a prosperidade sobre nós, porque somos livres, estamos debaixo da tua bênção e graça, para a glória de Deus. Diga, o poder está sobre a minha vida, eu tenho um nome, o meu nome é vitória. O meu nome é bênção. O nome da minha casa é vitória. O nome da minha igreja é vitória. O nome dos meus filhos é vitória. Oh, glória! Glória a Deus.